Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 31 do livro do Gênesis começa assim: Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é à sua custa que ele se tornou de tal forma rico. A riqueza de Jacó, então, provoca inveja em seus primos, porque se consideram despojados de sua herança, visto que, aos seus olhos, Jacó enriqueceu graças às crias do rebanho de Labão, seu pai. Observou também, pela fisionomia de Labão, que este não tinha mais para com ele os mesmos sentimentos que antes. E é claro, a partir disso, pensou em fugir de seu tio. O Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Jacó, que a princípio pensa em fugir, como nos insinua aqui o autor sagrado, na verdade acaba retornando para a terra prometida. Então, a fuga, que é um recurso dos fracos, se converte num retorno para a terra que Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência. Depois disso, Jacó conversa com suas mulheres a respeito de tudo o que havia acontecido e fala a elas, inclusive, da experiência que fez com Deus, como está lá no versículo 13, quando ele diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde tu me consagrastes uma estela e me fizeste um voto. Agora vamos, sai daqui e volta para a terra de tua família. Então, Jacó dá um motivo religioso para a sua volta, não apenas como fuga de Labão e de seus primos. É interessante observar como as palavras são utilizadas. Sai daqui e volta para a terra de tua família, porque essas palavras encontram eco na ordem que Deus dá a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Raquel e Lia responderam: resta-nos porventura ainda alguma parte de herança na casa de nosso pai? Ou seja, elas se veem completamente excluídas da economia familiar. Não nos tratou ele como estrangeiras, vendendo-nos e devorando o nosso dinheiro? Elas então se dizem completamente exploradas, sem nenhum escrúpulo, tratadas como se fossem escravas, vendidas a Jacó. E aceitam, evidentemente, partir com seu marido. Mas, é claro, Labão interpreta esta partida de Jacó com suas esposas e filhos como uma fuga. E é disso que vai começar a tratar o versículo 19, quando diz assim: Raquel, aproveitando-se um momento em que seu pai fora tosquiar suas ovelhas, roubou os terafins de seu pai. O pai estava ausente para tosquiar as ovelhas. Tosquiar as ovelhas correspondia ao tempo de colheita para aqueles que tinham plantações, isto é, se ausentavam por um longo período e festejavam a cada noite por tudo aquilo que haviam colhido ou então tosquiado em se tratando de ovelhas. Ela aproveita esta ausência extensa de seu pai para furtar ali os seus deuses, isto é, os seus terafins. Rouba os terafins como compensação ou talvez como uma reparação por ter sido vendida como uma escrava. Daí vai seguir lá no versículo 24. Deus, porém,
apareceu em sonho noturno a Labão, o arameu. Por quê? Porque Labão, quando voltou da tosquia, viu que havia fugido Jacó com suas filhas e seus netos, e que os seus terafins não estavam mais em casa, partiu em perseguição a Jacó. Guarda-te de dizer algo a Jacó. Labão alcançou, pois, Jacó. Este havia levantado sua tenda na montanha, enquanto Labão e seus irmãos tinham plantado a sua na montanha de Galaade. Guarda-te de dizer algo a Jacó. A intervenção de Deus, então, na pretensão que Labão tinha de fazer qualquer mal a Jacó, é intimidada por Deus. Deus intervém de modo que nenhum mal seja feito àquele que é o seu escolhido para dar continuidade à promessa feita a Abraão e à sua descendência. Labão disse a Jacó: que fizestes? Tu me enganastes e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Tu me enganaste, me passaste uma rasteira. Novamente, o nome Jacó dá sentido à astúcia com a qual ele age. Levastes minhas filhas como prisioneiras de guerra. Mas temos que ter em vista que as mulheres eram consideradas como que propriedades do marido. Então, ele não havia levado as esposas como propriedade de guerra. Como propriedade de guerra se entende o quê? Depois de vencer um inimigo, toma do inimigo o espólio, isto é, os bens, as mulheres e as crianças como seu. Ele não lutou com Labão para vencê-lo como inimigo e levar as filhas como uma propriedade de guerra. Levou-as como suas mulheres, porque naquele contexto as mulheres eram consideradas propriedade de seus maridos. Por que fugistes dessa forma e me lograstes em lugar de me avisar? Eu te teria despedido com manifestações de júbilo e com cânticos, ao som do tamborim e da harpa. Daí segue o texto e Jacó responde assim: tive medo ao pensar que poderias tirar-me tuas filhas. Quanto aos teus deuses, porém, seja morto aquele que os tiver consigo. Lembre-se, quem tinha os terafins consigo era Raquel. Então, ele põe com esta frase em grave perigo a esposa amada, a matriarca preferida. Por quê? Porque o sacrilégio impunha a pena capital. Se ela roubou os deuses de seu pai, os terafins, então cometeu um sacrilégio, e a pena para o sacrilégio seria a sua morte. Examina o que está comigo, em presença de nossos parentes, e retoma o que é teu. Ora, Jacó ignorava o roubo de Raquel. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas escravas, mas nada encontrou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Esta havia tomado os terafim, e colocando-os na sela do camelo, sentou-se em cima. Labão revistou toda a tenda, sem nada encontrar. Raquel disse a seu pai: não te irrite o meu senhor, se não posso levantar-me em tua presença, pois acho-me agora com a indisposição que costuma vir às mulheres. Revistou, pois, mas não encontrou os terafins. A indisposição que costuma vir às mulheres, suas regras. Ela disse que se encontrava, usando as palavras de hoje, menstruada. O que isso significa então? Significa que os deuses que Labão cultuava estavam cobertos por uma mulher em estado de impureza, segundo a mentalidade do autor sagrado e a mentalidade dos judeus. Por quê? Porque o sangue
tornava impuro. Assim, o contato com o sangue tornava alguém impuro. Uma mulher, por ocasião de suas regras, era considerada impura. Depois que passasse suas regras, teria que passar por um rito de purificação, oferecer sacrifícios. Assim, o autor sagrado está como que zombando dos terafins, destes deuses de Labão, para dizer o quê? Que são tão valentes que uma mulher em estado de impureza os cobre, sentando sobre eles. E é claro, como Labão não encontrou os seus terafins, Jacó encolerizou-se com ele, como diz o versículo 36 e o que se segue. Encolerizou-se com ele e o repreendeu severamente, até que, chegando lá no versículo 42, vai dizer assim: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o Deus terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido com as mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Então Jacó apresenta a Deus a Labão num esquema judicial, como que declarando-se a seu favor diante de Labão, que queria fazer-lhe o mal. Labão respondeu a Jacó: estas filhas são minhas, e seus filhos são meus filhos, e estes rebanhos, meus rebanhos. Tudo que vês é meu. Que farei eu agora contra minhas filhas, ou contra os filhos que elas deram ao mundo? Vamos, façamos juntos um pacto, que nos sirva de testemunho a nós dois. Labão, então, propõe uma saída, entre aspas, honrosa. Como ele não quer confessar o seu crime, isto é, que tinha a intenção desde o início de explorar seu sobrinho Jacó como se fosse um empregado seu, ele propõe aqui um pacto, porque se por um lado não quer confessar o seu crime, por outro lado não quer também ver Jacó exigindo uma reparação por todo o mal que lhe foi feito. E assim propõe uma aliança, como que para colocar panos quentes em cima de tudo aquilo que havia acontecido. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 31 do livro do Gênesis, versículo 45, até o capítulo 32, versículo 32. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.